Bem-vindos ao canal YouTube da Happy Work. Hoje vamos falar sobre o que fazer quando um vírus se instala na sua equipa. Então o que é que podemos fazer quando o vírus se instala na equipa? Isto é exatamente igual àquilo que tem vindo a ser feito pelo mundo inteiro com o Covid-19. Em primeiro lugar, temos que prevenir. No Covid-19, o prevenir significa pôr toda a gente a lavar as mãos o máximo possível, ter a distância de segurança, uso de máscara sempre que possível, uma série de regras, entre estas outras, que nos ajudam a evitar a propagação do vírus. Então, numa empresa estamos a falar de quê? O que é este vírus? O vírus pode ser um cliente que foi muito maltratado por um colaborador seu, ou uma fraude que foi cometida, um roubo, por mais pequeno que seja. Pode ser, por exemplo, um atraso sistemático e sem qualquer justificação. Não estamos a falar aqui de um atraso porque houve um problema qualquer pessoal. É uma falha grave e que afeta os fundamentos da sua relação com o colaborador. Então, como é que se previne um ataque de vírus? Bem, previne-se através da divulgação das boas práticas, das normas de conduta na empresa. Se elas não existem, devem ser criadas. Para esta primeira fase, é importante fazer uma análise de risco que lhe permita saber quais são os pontos mais críticos na sua organização, o que é que pode correr mal e de que forma é que deve atuar para resolver esses riscos na organização. Portanto, é fazer uma análise de risco que lhe permita saber quais são os riscos, qual o seu impacto e o que é que deve fazer para os evitar. O segundo passo é monitorizar. A monitorização, no caso do Covid-19, implica, entre muitas outras coisas, verificar quantos casos existem em cada país, em cada região, medir temperatura, fazer testes, etc., de forma a ter uma noção do que é que existe e prevenir a sua propagação. No caso da sua equipa, monitorizar significa tentar perceber o que é que se está a passar na sua organização, seja através de sistemas de monitorização de qualidade, que permitem ver de que forma, por exemplo, é que os clientes estão a ser tratados, sistemas de controle financeiro, para perceber como é que os dinheiros estão a circular e a ser geridos na sua organização, ou sistemas de fraude informática que permitem prevenir o acontecimento de fraudes a vários níveis na organização. Existem estes e muitas outras formas de monitorização, depende da sua organização. A análise de risco que fez anteriormente vai lhe permitir perceber o que deve fazer para evitar os riscos identificados anteriormente. A fase 3 é a eliminação. O que temos que fazer no caso do Covid-19 é tratar aquela pessoa e fazer tudo para que fique curada. No caso da sua equipa, o que temos que fazer é abordar diretamente a pessoa em causa. Alguém que cometeu uma burla, mesmo que pequena, tem que ser imediatamente chamada a atenção. Antes de abordar a pessoa, que deve fazer o mais rápido possível, mas antes de abordar a pessoa, deve recolher toda a informação, ter a certeza absoluta que aquilo aconteceu efetivamente, que foi aquela pessoa que o fez, ter depoimentos, dados concretos e objetivos, data, hora, o que for, a forma como foi feito este acesso, por exemplo, ter essa informação em mão, recolher, entretanto, a opinião de recursos humanos, áreas jurídicas e, eventualmente, a sua chefia, para, com toda esta informação, poder abordar a pessoa e saber o que é que vai acontecer exatamente. Podemos estar a falar aqui, eventualmente, de um despedimento com justa causa, ou podemos estar a falar de uma advertência. Seja o que for, tem que ser algo que seja definitivo. Ou seja, a pessoa tem que perceber que não pode voltar a cometer o mesmo erro. Outro exemplo, no atendimento ao público, um cliente foi insultado por um colaborador. Dependendo do grau, dependendo da empresa, dependendo da situação, pode considerar que ainda não é razoável despedi-lo. Seja como for, não pode de maneira alguma permitir que volte a acontecer uma situação dessas. Uma coisa é dar uma desculpa uma vez, outra coisa é achar que isto pode acontecer mais do que uma vez. E finalmente, a regra número 4, evitar o contágio. No caso do Covid-19, nós evitamos o contágio isolando as pessoas e prevenindo ao máximo a propagação do vírus na sociedade. No caso da sua equipa, aquilo que nós temos a fazer é, em primeiro lugar, divulgar aquilo que aconteceu e quais foram as consequências do ato. Isto é importantíssimo para que toda a gente perceba quais são as consequências daquilo que foi feito por aquele colaborador. E isto tem que ser consequente, ou seja, não pode ameaçar uma pessoa que vai fazer isto ou aquilo e depois ir deixando que a pessoa faça o que bem entende, porque isso ainda é pior do que não dizer nada. Passa uma imagem desleixada de si e da organização. Qual é que é exatamente o problema do contágio? No caso de um vírus é mais evidente. No caso de uma empresa, de uma equipa, qual é o problema, afinal, de deixar passar um erro grave? O problema é exatamente o efeito de contágio.
O exemplo do que falámos há pouco, do atendimento ao público em que um cliente foi maltratado, mesmo que o cliente não tenha sido particularmente delicado. A partir do momento em que acontece a primeira vez, porque é que a pessoa que está ao lado, numa situação seguinte, não há de fazer o mesmo? Se ele fez isso e não lhe aconteceu nada, porque é que eu não posso fazer o mesmo? E, portanto, em vez de ter uma pessoa em 40 que fez aquilo uma vez, sem exemplo e que não vai voltar a acontecer, de repente aquela pessoa fez uma vez, depois, passados uns dias, vai fazer outra. Depois, o colega do lado, que também está farto de lidar com clientes nem sempre bem dispostos, também lhe sai uma primeira vez uma resposta mais torta, porque também nada acontece ali, e de repente tem um problema grave. Vai ter boa parte da equipa a dar respostas a clientes que não podem de maneira nenhuma ser toleradas, e começa a ter a situação fora do controle. Finalmente, ainda tem uma outra consequência, que é aqueles colaboradores que nunca, em circunstância alguma, irão insultar ou tratar mal um cliente, esses vão acabar desmotivados e vão largar a sua equipa assim que puderem, porque sentem que estão desenquadrados naquela equipa, naquela empresa. E, portanto, vai, mais tarde ou mais cedo, perder os melhores colaboradores, desmotivá-los, pô-los a trabalhar menos e com menos qualidade, apenas porque não atacou rapidamente o problema quando ele começou. O mesmo exemplo se pode aplicar, por exemplo, a uma questão de segurança da informação que não seja muito grave. Quando há uma questão de segurança da informação mais grave, a atuação provavelmente será mesmo dizer que a pessoa tem que deixar de trabalhar ali. Mas se for algo menos grave, a partir do momento em que nós permitimos, sem grandes consequências, que isso aconteça uma vez, garanto-lhe que vai acontecer mais vezes. Vai acontecer mais vezes naquela pessoa e devagarinho vai começar a acontecer nas outras pessoas que a rodeiam. E de repente tem mais uma vez um problema descontrolado apenas porque não conseguiu atacar a situação logo na primeira vez que ocorreu. E garanto-lhe, resolva rapidamente o problema logo ao início e não vai ter o alastrar do vírus pelo resto da organização. Muito obrigado.